E no segundo episódio da websérie Sabores e Saberes da Terra, realizado na Semana da Mulher Cooperativista, o assunto será Cozinha da Natureza. Quer saber mais sobre cozinha de natureza? Confira isso e muito mais nesse vídeo, onde aprenderemos a cozinhar plantas e alimentos nativos colhidos aí da sua horta, transformando-os em pratos saborosos e saudáveis. E aí, pronta para impressionar a sua família? E com vocês, o chefe Rodrigo Belora. Bom, pessoal, começamos aqui então a nossa oficina, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre gastronomia, sobre sustentabilidade, sobre natureza, né? Eu estou aqui no Vale Rústico, na área externa, obviamente não na cozinha profissional do Vale, mas estou aqui para cozinhar de uma maneira muito mais informal e trocar algumas figurinhas com vocês. Antes de me apresentar e de falar um pouco mais sobre onde eu estou e por que a gente está aqui, eu já vou começar a fazer algumas preparações, porque como são 3 receitas, algumas mais longas, eu vou começar aqui fazendo uma redução de aceto balsâmico, tá? Então aqui eu estou colocando o vinagre balsâmico de um produtor aqui da Serra mesmo. Tá? Eu faço ele meio a meio com mel e açúcar, meio a meio. Então se for, por exemplo, uma garrafa de 750 ml de vinagre, né, de aceto balsâmico, a gente vai precisar de 370 gramas entre açúcar e mel. Ainda para ressaltar um pouco a acidez, lá no final eu vou adicionar um pouquinho de limão, um pouco de suco de limão, para ressaltar a acidez desse balsâmico, que pelo processo de cocção aqui, né, e pelos açúcares, ele reduz bastante. Então a ideia é que ele chegue na nossa salada ainda com um pouco de acidez. Vou aumentar o fogo. E aqui o grande segredo de uma boa redução de balsâmico é o fogo. Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais tempo e fogo mais baixo, mais legal vai ficar a tua redução. Menos tu perde de volatilização de sabores e tudo mais. Então é bem importante fazer isso com calma, com carinho. E claro, quando for em pequena quantidade assim, é bem tranquilo. Bem, esse prato, que é o primeiro prato que eu vou fazer, eu vou falar um pouco mais sobre as punks, né? E a ideia de eu já começar a ferver esse nosso balsâmico é justamente para a gente chegar na hora da nossa salada de punks e estar tudo pronto, tá? Mas enquanto começa a ferver aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, quem eu sou, onde eu estou e por que estamos aqui. Então, meu nome é Rodrigo Belora, eu sou chefe do restaurante Vale Rústico e trabalho na operação de diversas outras, né, de outros restaurantes, como o Guaraipo, que é a camiseta que eu estou usando, a Tubuna, que é uma padaria aqui em Bento, o Wood Hotel lá em Gramado e o Parador lá em Cambará do Sul. Né, são diversas operações e todas elas seguem uma linha, né? A linha que une tudo isso é a cozinha de natureza. Então, a cozinha de natureza é uma maneira de cozinhar onde o que nos interessava era compreender a relação entre o homem e a terra, né, e de uma maneira que essa relação fosse limpa, né, que a gente tivesse esses alimentos ou essa relação ou esse contato, né, de uma maneira, né, limpa, de uma maneira boa, de uma maneira né, que fizesse bem para todas as partes, né, inclusive para a terra. Quando a gente fala de alimentos, né, me preocupa muito como está sendo cuidada a terra. Essa relação tem que ser boa, acima de tudo. O alimento também tem que ser bom, né? Bom no sentido mais natural da palavra, de ser gostoso, de ser saboroso, né? De tu querer comer mais, de tu querer continuar comendo, né? E justo, né? Essa relação toda tem que ser justa e a maneira como a gente cuida da terra também tem que ser justa. Então, esse é o tripé para essa relação entre o homem e a terra. Ó, tá começando a ferver aqui meu balsâmico, fazer um pouquinho de barulho. Né, vai ressaltar um pouco o caramelo, a ideia do açúcar também além de dar uma neutralizada na acidez, não é que a gente chegue a diminuir a acidez, né, mas a gente neutraliza, é como um refrigerante, assim, né, a Coca-Cola é um refrigerante super ácido, mas ele tem muito açúcar, então, né, tu sente vontade de tomar, mas ao mesmo tempo ele te sacia, né. Mas voltando à história da cozinha de natureza, então, em todos esses restaurantes, o que liga tudo é a cozinha de natureza, né? Então, todos eles seguem, de alguma maneira, isso, que é esse respeito à terra, esse carinho, esse cuidado. E eu estava falando lá da última propriedade, que é essa relação justa, né? Como a gente remunera esse produtor, como a gente remunera
toda a cadeia envolvida, né? Seja equipe, seja produtores, fornecedores e até mesmo a maneira como a gente cobra, né? Então tudo isso está relacionado nessa intenção de ter uma relação entre o homem e a natureza de uma maneira justa. Mas nessas todas as operações, então, os restaurantes, cada um deles tem uma característica, né? O Vale Rústico, aqui onde a gente está hoje, é a propriedade onde é o grande laboratório de tudo, né? Aqui que a gente faz grande parte das criações que vão para os outros restaurantes, aqui que a gente, né, pensa e evolui muito dentro da gastronomia, a gente faz grandes resgates, tem uma área assim de cozinha aberta, de fogo, um pouco parecido como a gente está aqui, mas até mais, com forno, com parrija, né? Um espaço que a gente pode criar, brincar e ao mesmo tempo plantar. Então a parte da produção é o nosso grande playground, assim, né? É o lugar onde a gente realmente vai entender um pouco mais sobre a natureza, vai buscar novos ingredientes e às vezes vai ser surpreendido pela natureza com coisas que a gente nem sabe, né? E nem imaginava ter e poder trabalhar. Então a disponibilidade desses ingredientes, né, muitas vezes nos faz repensar e nos faz olhar com outros olhos para algumas coisas e até muitas vezes avaliar o próprio consumo. É uma coisa que a gente comia muito quando era pequeno, né? Ou que a gente conhecia, via e nem sempre acabava consumindo, né? Aqui está o urtigão, né? Que eu uso muito na gastronomia, mas ele também tem essas frutinhas, né? Que é a frutificação dele. E é um super alimento, né? É um alimento super interessante, inclusive, de usar, né? Para finalização de um prato. Hoje se fala muito dentro da cozinha moderna, mais contemporânea, né? Das esferas e tudo mais. E essa é uma esfera perfeita, feita pela natureza, né? Muito, muito bacana de aproveitar para a cozinha. Bom, o aceto balsâmico aqui cada vez mais está fervendo e reduzindo. Já baixei bem o fogo, agora está fogo bem baixinho, tá? E a gente basicamente só vai esperar. Já está vindo o mel ali para a gente usar. E vamos dando sequência. Bom, eu trouxe aqui algumas folhas diferentes, né? E muitas punks. Sou apaixonado por punks, uma das saladas que a gente mais vende no restaurante Guaraipo, que é ali em Farroupilha. É uma salada de punks, onde a gente faz realmente uma supervalorização dessas folhas. Para começar, eu vou começar falando um pouquinho sobre cada uma delas e mais um depois. E depois a gente vai misturar isso tudo dentro de um bowl, vamos temperar ali toda essa salada e finalizamos. Aqui a gente tem trapoeraba, bertalha, marjor gomes, tansagem, begônia, folha de batata doce, picão branco, pissacã, peixinho da horta, pulmonária, língua de vaca, o dente de leão, enfim. E eu vou trabalhar agora com todas essas folhas para fazer uma boa salada, bem legal e bem temperada. E o toque final, o toque mais legal disso tudo, vai vindo dessa redução de balsâmico aqui. Eu vou começar a botar aqui a mistura. Obviamente que a gente fala muito sobre punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. E claro, tem muitas folhas que são comestíveis. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é se elas são comestíveis e são gostosas, né? Porque só ser comestível não é um sinal de que é possível a gente servir num restaurante ou servir para alguém comer. Então essas são algumas das punks que a gente já provou e provou várias vezes para realmente ter certeza de que elas são bem legais, que a combinação delas transforma uma salada bacana. Então a trapoeraba, a língua de vaca, então chegou o mel, agora sim um mel de apis, tá? Da apis mellifera. A gente poderia ter usado, né, mel de abelha nativa, mas é uma preparação que não vai valorizar esse produto, né? Então eu não tenho tanta necessidade de usar um mel tão bom. Misturei o mel e agora ele vai para os seus últimos momentos aqui de cocção. Tem que cuidar, muito cuidado aqui quando estiver fazendo a redução do balsâmico, porque ele engana, né? Quando estiver bem quente essa panela, vai parecer que está muito fino, mas quando esfriar,
ele vai ficar na verdade muito grosso. Então depois a gente vai pegar eu vou precisar de um outro bolzinho pequenininho para a gente fazer o teste também do balsâmico. Bom, voltando às punks, peixinho da horta, que fica maravilhoso, não sei se já comeram, né? Ele empanado como se fosse um lambarizinho mesmo, acho que por isso que vem esse nome, né? E frito é especial. Né? Também é conhecido por pulmonária, também é muito conhecido como medicinal, né? Muitas dessas punks, dessas plantas, elas ficaram conhecidas no mundo pelas suas propriedades medicinais e não pelo fato de serem comestíveis, né? Sendo usadas como chá, sendo usadas somente algumas partes, às vezes as raízes ou as folhas. Então, essa foi uma salvaguarda que se permaneceu normalmente na cultura popular, em pequenos mercados, em comunidades mais alternativas, né? E grande parte da cozinha que eu gosto de trabalhar hoje está relacionada com essa recuperação, né? E saber o que a gente comia antes de chegar os europeus aqui com alfaces asiáticas e com, né, diversas frutas exóticas para nós, né? O que a gente comia? Será que a gente não comia mais araçá vermelho, né? E um pouco menos de uva? Então, essa pergunta que eu me faço sempre para a gente poder tá cada vez criando e se reconectando com essa terra onde a gente vive, né? Afinal, alguém vivia aqui muito tempo antes da gente, né? E fazia um trabalho incrível. Bom, já botei aqui. Agora estou colocando picão branco. As flores do picão branco, em alguns países, é considerado um tempero. Pensa que legal a gente poder comer algumas coisas que a gente nem sequer precisa plantar, né? Muitas vezes eu faço esse pedido para alguns produtores, né, solicitando que me entreguem algumas dessas punks, e eles têm uma dificuldade enorme e às vezes dizem assim, mas como? Né, onde é que eu encontro? Eu disse, mas com certeza na sua propriedade tem essas plantas, né? E às vezes as pessoas têm mais dificuldade de me entregar as punks, que é só ir lá e colher, do que me entregar uma beterraba. Tem que plantar 3 meses antes, muito tempo antes disso tem que preparar a terra, tem que deixar a terra apta a receber aquilo, tem que passar trator, tem que botar semente, tem que esperar virar muda, replantar a muda, né? Deixar isso crescer mais 3 meses, colher, e claro, tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho, claro, foi plantado, foi feito para aquilo, né? Mas é importante a gente perceber como isso aqui está na natureza, como leve, como saboroso e quão fácil isso pode ser para a gente poder consumir. Então, o dente de leão, a tansagem, né, que é considerada quase um antibiótico, né, dentro da medicina popular, e eu sempre digo que ela é hospedeira de um cogumelo, né, porque ela tem um gosto de cogumelo fresco. Quem já comeu um Paris ou qualquer outro cogumelo fresco, né, quando come essa folha consegue identificar essa característica de cogumelo, que é muito legal. Depois a gente vai para a begônia, né, que eu brinco aqui, a gente começa a temperar essa nossa salada, né? É uma folha extremamente ácida e que poderia substituir tranquilamente um vinagre dentro da nossa preparação. Vou botar também um pouco de folha de batata doce. E a abertalha. Um pouquinho mais para finalizar com Major Gomes, e depois eu vou usar bastante flor de Major Gomes para fazer a finalização desse prato. Essas são folhas bem suculentas, né? E que lembram um pouco o espinafre, tem bastante relação com o espinafre, inclusive a abertalha é considerada o espinafre indiano, né? Muito bem. Salada quase pronta, eu vou temperar ela com um pouquinho de sal. Azeite de oliva. Um azeite gaúcho. Graças a Deus a gente tem essa maravilha hoje produzida aqui.
pouquinho de limão. Vou verificar como tá o andamento aqui do meu... Tem um bolzinho. Ah, se tivesse um branco lá ou de lata para eu conseguir mostrar para eles. Depois ainda, no meu... Para finalizar essa salada, a gente vai usar os crotons, né? Que nada mais é do que o pãozinho que ia ficar velho, né? Da semana, cortado em quadradinhos, né? Ele pode ser temperado com um pouquinho de azeite de oliva, sal, dá para colocar até algum temperinho nele, bem tranquilo, né? E deixar torrando no fogo bem leve, bem devagar. E faz um ótimo acompanhamento para saladas, né? Principalmente porque ele vai dar crocância. Ele vai trazer crocância e um toque salgado. Então é sempre legal desse croton, ele tá um toque, um pontinho a mais de sal, fica super gostoso. Então agora eu vou verificar aqui como é que fica como é que tá a textura do meu balsâmico agora, se eu esfriasse ele agora. Ó. Então ele ainda tá muito líquido, viu? Eu vou esperar mais um pouquinho. Vou deixar vir um pouco mais de temperatura agora. E depois eu só finalizo ele com o sal. Além disso, além dos crotons, eu vou ainda adicionar as frutas secas. Aqui eu tenho caqui desidratado, eu tenho figo desidratado, eu tenho abacaxi desidratado, né? E são todas frutas aqui da nossa região, né? Desidratadas aqui em Gramado por uma parceira. Além de trabalhar, de fazer todo esse trabalho com os restaurantes, né, e grande parte do que está aqui, assim como eu estou falando desse produto que são as frutas secas, né, isso também está muito ligado a um outro trabalho que vem junto com a restauração, né, que é o trabalho de pesquisa. Então, para a gente hoje conseguir servir um monte de produto legal num restaurante bacana, a gente precisa pesquisar muito, eu preciso desenvolver novos produtores, e às vezes tem pessoas cozinhando ou trabalhando com ingredientes super legais, em algum lugar, fazendo preparações incríveis e não são vistas ainda, né? E ainda não são conhecidas, e a gente precisa então valorizar essas pessoas e muitas vezes descobrir que elas existem. Então, o trabalho de pesquisa, basicamente, hoje ele fica dentro do Rio Grande do Sul, né? A gente faz algumas expedições, além das visitas, né? Eu gostaria muito de ter estado aí em Água Santa para a gente poder conhecer os produtores aí, conhecer a região, e com certeza descobriria muita gente legal fazendo um monte de coisa bacana. Mas, infelizmente, a pandemia não nos permitiu isso. Mas nessas viagens e nesses momentos de descobrir novos produtores, a gente descobre coisas maravilhosas. Uma das expedições que a gente fez, né, nos últimos anos foi a do pinhão, onde a gente descobriu toda a cadeia do pinhão, entender como ele como está se relacionando todas as pessoas que dependem do pinhão para viver, né, quem é o atravessador, o que se faz com a casca, o que se faz com a araucária, né, onde a araucária está nascendo, como está sendo colhido, eles estão subindo a pé, com taquara, com escada, enfim. É muito importante isso para mim e para os meus cozinheiros entenderem isso, até para valorizar esse produto. Quando a gente vê um pinhão, né, a R$1 ou a R$2 sendo vendido para o atravessador, é muita desvalorização daquele produto que, pô, além de ser, né, saborosíssimo, tem um potencial gastronômico incrível, ele tem uma relação cultural e histórica com a gente, né, muito maior. Além disso, a gente fez, estava falando um pouco sobre o azeite de oliva gaúcho, a gente fez, né, no ano anterior, a gente fez uma expedição do azeite de oliva, então conhecendo onde está sendo produzido esse azeite de oliva, qual a relação que ele tem, quem está trabalhando nessas fazendas, como eles estão trabalhando, né, porque não adianta eu só falar dessa relação justa, né, da alface ou do temperinho que eu compro aqui do meu vizinho, né, e não saber de onde está a grande parte dos alimentos que eu compro e que às vezes compro um monte. Né, então, para nós é muito importante entender todos os processos da cadeia, né, e todos os ingredientes da cadeia de onde eles vêm. Né, seja ele o arroz, seja ele o milho. Vamos ver aqui como é que está agora. Ó, já está começando a se estruturar um pouquinho mais, a gotinha ela já demora um pouco mais para escorrer, né? Esse está ficando quase bom.
A gente está trabalhando aqui com uma panela de fundo triplo e isso engana muito vocês. Normalmente, né, uma panela de fundo simples, ela quando desliga, ela desliga, né? Essa panela, quando desliga, ela segue cozinhando por um bom tempo. Então, eu já vou começar a desligar isso aqui. E vou tirar um pouquinho dessa redução para finalizar a salada, deixar esfriando aqui, enquanto eu vou falando com vocês. Agora eu vou precisar só da água e da panela da polenta para já ir trocando. Esse aqui depois pode levar para lá. Daí pega a água quente lá que eu ponho. Tá ali no bar, eu acho. Isso. Que eu já vou deixar uma água aquecendo, que uma das nossas outras preparações vai ser uma polenta. Então eu já vou deixar acontecendo aí. Eu não coloquei naquela hora o limão no balsâmico, né? Então o legal de botar na panelinha do balsâmico no final, depois que já desligou, tá? Umas gotinhas de limão, mexer e tá pronto. E essa é a minha redução de balsâmico. Enfim, estava contando para vocês, a gente fez a expedição então do pinhão, expedição do azeite de oliva, do cordeiro, do peixe, né? E a gente vai realmente descobrir, né, por onde anda e o que está atravessando, quem está produzindo, como está produzindo. Hoje, eu vou te dizer assim que eu acho que talvez 80%, 90% dos ingredientes que a gente usa aqui, a gente sabe o nome, sobrenome e muitas vezes até o nome do filho, né, dessa pessoa que tá produzindo esses alimentos. Então isso é muito legal, nos dá uma tranquilidade e uma segurança para poder trabalhar com esses alimentos, né, de saber quão natural eles são, quão verdadeiros, né. Aqui eu já estou colocando então a água para a polenta. Um pouquinho mais. Saladinha pronta, temperada, eu já tinha colocado um limãozinho, vou botar mais um pouquinho. Vou botar mais um pouco de azeite de oliva. Vou trocar ela de recipiente agora, vou botar a redução de balsâmico. Vou tirar isso daqui, trocar esse meu recipiente, essa minha salada já temperada. Eu normalmente troco de recipiente até normalmente o melhor fica no fundo, né? E eu quero que o melhor esteja desde o começo disponível para o cliente. Agora eu vou usar alguns asparguinhos de Major Gomes, como eu chamo, que é esses caras aqui. Para dar cor, um pouco de delicadeza. Eu vou adicionar os crotons. As frutas secas. A salada já deu uma murchada e é legal que esse tipo de salada assim de folhas mais amargas, um pouco mais intensas, né? Ela tem essa possibilidade de murchar um pouquinho. Então esse é o nosso primeiro prato. Uma salada de punks, com uma redução de balsâmico com mel e limão, os crotons e frutas secas. Uma salada incrível, mas que ao mesmo tempo quebra um pouco aquele paradigma, né, de que a gente só sabe comer alface e rúcula, né? E enquanto a gente tem diversas plantas super saborosas, às vezes muito mais do que essas que a gente está acostumado a comer,
né, no nosso jardim disponível, nascendo sem a gente nem querer às vezes, né? Bem, vamos, consegue tirar esse aqui? Bom, pessoal, estou terminando de dar uma organizada aqui para a nossa próxima receita. A próxima receita é um clássico do Vale Rústico, é uma receita que, né, surge, ela nasce, né, em função dessa nossa necessidade criativa, que é de ter produtos, né, e muitas vezes a gente acaba tendo demais. Essa foi uma vez uma brincadeira até que eu fiz com um produtor, e que ele não tinha mais chuchu em casa, né? E eu disse, pô, por que você não tem mais chuchu? Ele disse, pô, chuchu é a coisa mais cara da feira, né? De tanta gasolina que ele gasta de ir, voltar, né? E essa foi a brincadeira. Então, a gente brinca muito com o chuchu, né? Tem piadas com o chuchu, né? Dá mais chuchu, né? Dá mais que chuchu em cerca, né? Não tem gosto, sabor de água, enfim, são milhares de piadas em cima do chuchu. E eu me botei um desafio, né, que era de ter chuchu para a gente poder fazer uma receita. Pouca gente plantava, ou não tinha, às vezes, até assim a quantidade para a gente usar no restaurante com uma certa frequência. Eu tinha 10 chuchu, veio 10, depois não vinha mais. Eu disse, cara, por favor, planta 10 pés de chuchu para mim no ano que vem, né, não é nem no ano que vem, planta 10 pés de chuchu para mim, quando estiver pronto, tu me traz. E ele me trouxe, só que ele me trouxe tipo 20 caixas de chuchu, né. E eu disse, cara, o que eu vou fazer com 20 caixas de chuchu, com 400 quilos de chuchu? Enfim, a gente começou, aí começa parte do processo criativo do Vale Rústico. Não é o caso de eu falar muito sobre isso agora, mas é importante a gente entender que a gente começa a criar aqui, normalmente, a partir da disponibilidade de algum produto. E não que a gente crie alguma coisa na cabeça do chefe, eu queria fazer uma coisa assim, 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 e vou atrás de produtos. Não, a gente tem produtos, o que a estação está nos oferecendo, e a partir disso a gente cria os nossos pratos. Eu vou começar a fazer, então, mas antes de começar a fazer, eu vou adiantar a parte da polenta, tá? Que o nosso último prato vai ser uma polentinha. Então, eu já vou começar com essa parte, que é de deixar a polenta aqui cozinhando. E vou pedir para as gurias cozinhar lá em cima, enquanto eu faço com vocês a preparação do chuchu. Essa é uma polenta, vocês devem estar vendo aqui na cena mais próxima, né, que ela fica turva, com uma cor estranha, e aqui mesmo dá para perceber que ela tem diversos grãos, né? É um milho que não é só um milho branco, não é um milho nem híbrido e muito menos transgênico, né? É um milho crioulo, né, de uma recuperação de diversos produtores que a gente foi resgatando, né, e criou essa farinha de milho crioulo integral, feita em moinho de pedra. Então, assim, ela não é peneirada, a gente moe aqui no restaurante mesmo, é um moinho pequenininho. E então a gente não separa nada, tem a casca, tem o miolo, tem tudo aqui dentro, né? Isso vai dar essa textura um pouco mais de mingau para ela, né? Uma textura mais cremosa e ao mesmo tempo não é uma cor assim, né? Como a gente está acostumado de uma polenta bem amarelinha. Todo mundo aí deve saber fazer uma belíssima polenta, mas eu garanto para vocês que esse milho dá um diferencial. Né? E mesmo que às vezes vocês plantem milho para vender, um milho mais convencional, mesmo que seja híbrido ou até transgênico, pensem, né, em ter uma parte com esse milho especial. Porque a gente sabe que a dificuldade que é de produzir milho. O milho para nós é como um símbolo assim, de resistência e muitas vezes até de resiliência. Né? Porque ele poliniza aéreo. Então se tu plantou transgênico aqui e eu plantei junto ali, os nossos abriram as flores juntos, talvez o nosso crioulo vire transgênico. Então ele simboliza muita coisa para nós, assim, dessa agricultura mais artesanal, mais ecológica, né? Essa agroecologia, biodinâmico. Então, para nós simboliza muito. E o cheiro disso aqui é impressionante, né? Parece que está cozinhando milho verde mesmo. Bom, eu vou pedir para as meninas botarem lá no fogo lá em cima, enquanto eu vou cozinhando o nosso espaguete chuchu. Para o espaguete eu vou precisar de uma frigideira bem quente. Então agora eu vou deixar, enquanto eu vou preparando, ela aquecendo, sem medo de ser feliz, tá? Eu vou precisar de um chuchu. E a partir desse chuchu, né, eu tô aqui com um mandolim, até parece uma coisa muito evoluída, mas é um mandolim super simples, fácil de encontrar. Mas se não tiverem, não tem problema nenhum. Pode-se usar um descascador de batata, por exemplo, fica muito legal. Tá? Na grossura bacana. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as lâminas
como se fosse, né, de um descascador de batata, ou posso fazer até mesmo na faca, se for preciso. Eu normalmente não descasco ele. E só tem que cuidar, porque esse aqui tá um chuchu bem fresquinho, ó, bem novinho, e não tá com um caroço grosso dentro, né? Mas se ele tiver, o legal é descartar essa parte. Ou, né, basicamente usar ele no caldo. Tá? Com as lâminas, então, de chuchu... Deixa eu seguir só para facilitar o nosso processo. Com as fatias de chuchu, então, eu vou com uma faca do lado, né? Não precisa ser um montinho tão grande, se não tiver experiência também, mas pode ser um pouquinho menos, né? E vou cortando como se fosse um espaguete. Bom, e agora o grande segredo para essa receita é valorizar a crocância do chuchu, né? E normalmente para mim era o grande erro. E quando a gente começou a pensar no brainstorming, o que a gente já tem de receita de chuchu? Né? Normalmente são receitas de um chuchu cozido, às vezes cozido até demais, né? Que fica mole, passado, aquele chuchu na água, chuchu, enfim, em sopa, ensopado. E não é o que a gente realmente quer, né? Quando a gente pensa num prato, assim, a gente quer crocância, a gente não quer uma sopa de doente. Então, é muito importante a gente pensar nisso, e foi aí que a gente teve a grande descoberta, assim, vamos valorizar a crocância do chuchu. Muito bem, aqui não aqueceu muito bem na minha frigideira. Antes de fazer, então, eu vou passar ele pro lado aqui e vou pegar um pouquinho de alho. Eu vou precisar de bem pouquinho agora, só pra gente fazer esse pouquinho de chuchu. Mas isso, eu vou fazer só um, mas isso é uma coisa que quando vocês forem fazer, dá pra fazer, né, bastante e guardar esse azeite de alho, né? É como se fosse um alho confitado. Se a gente fosse fazer para guardar esse alho, o que a gente faria normalmente? Eu colocaria esse alho numa panelinha bem pequenininha, com um pouquinho de azeite, ou melhor, com bastante azeite. E a ideia é que o azeite pegue o gosto do alho. Então, assim, com mais ou menos umas 3 cabeças eu faço isso aqui tudo de azeite. Tá? E aí depois pode guardar, retira o alho pode deixar ele bem sequinho, porque o legal de cozinhar ele no fogo bem baixo, deixar ele bem sequinho, tu guarda esse alho para finalizar algumas comidas, para fazer até arroz, às vezes tu não quer picar um alho na hora. E depois usa ele. Aqui eu já tinha o azeite de alho pronto, tá? E tô usando um pouquinho só do alho fresco, né? Pra trazer um pouco desse frescor pro prato, pra dar um pouco de vida para esse prato, né? Porque aqui a gente tem muito do sabor, mas a gente tem muito pouco desse frescor, assim, né? Da leveza do próprio alho. Bem, depois eu posso deixar na receita de como faz esse alho, tá? Esse azeite de alho. E vamos lá, vamos colocar o cogumelo aqui que vai finalizar. Então o espaguete primeiro, saltear ele rapidinho junto com esse alho e voltamos com o espaguete.
Aqui o cogumelo, né? Eu estou usando um cogumelo Pleurotus, né? Um cogumelo da família dos shimeji, né? Mas é um cogumelo super simples, super fácil de encontrar, às vezes até na natureza, nasce bastante aqui na propriedade também. Pode usar outros cogumelos? Pode não usar cogumelos? Pode ser só com alho, salteado, que é super gostoso para comer com pescado, com peixes, fica bem legal. O espaguete, né? Não necessariamente vai precisar do cogumelo. Então aqui a ideia do cogumelo, eu vou precisar de um pratinho, só para aquela tabuinha ali, só para tirar do... Enquanto espera. Esse aqui já pode devolver. Eu vou tirar então o cogumelo, vou reservar ele para finalização, mas isso sempre pode ser feito na mesma panela, afinal a gente já deixa bastante sabor na panela antes de passar o nosso chuchu. Então volto lá com mais um pouquinho do meu azeite de alho, panela bem quente, uma frigideira bem quente e vou largar o chuchu. Tem uma pimentinha, uma rosca, uma dor de pimenta. Ah, tá aí. Vai uma pitada de sal. Pimenta. E o aroma disso aqui já é sensacional. Espero que vocês façam em casa e sintam esse cheiro que é maravilhoso. A ideia, então, nesse momento, como eu falei para vocês, não é perder a crocância. Então eu não quero estragar a crocância desse chuchu. Por isso a panela tem que estar bem quente. Quanto mais quente, se for fazer para muita gente em algum momento, a panela tem que crescer para cá, não para cima, tá? Porque senão vai ficar ruim. Vai ficar mole, vai perder toda a graça, vai ficar mais sosso, né? Então é praticamente uma selada nesse chuchu. Quando ele começar já a se dobrar assim, ó, é um sinal de que tá bem legal. Já estamos chegando no ponto dele. Chuchu chegando no ponto, eu vou começar a montar meu prato, né? Aqui eu estou trabalhando com uma pedra, mas pode ser um prato convencional, né? Eu normalmente pego as aparas, as pontinhas, os talos desses cogumelos e que às vezes a gente não consegue usar e desidrato, põe no forno, né? Depois de fazer um bolo, alguma coisa, deixa no forno ele a noite inteira, né? No dia seguinte ele está desidratado, sequinho. É só bater ele no liquidificador e fazer esse pozinho de cogumelo. Vou finalizar então, vou servir o meu chuchu. Muito do que a gente faz, às vezes muda tanto, né? As pessoas não entendem por que muda tanto o chuchu que eu como aí do chuchu que eu faço em casa e tudo mais. E basicamente muitas vezes está relacionado aos nossos olhos, né? A gente come muito com os olhos. Então é importante a gente fazer um empratamento legal de um prato com ingredientes às vezes tão simples, né? Se sobrarem aqueles chips de alho que foi usado para fazer o óleo, também pode usar para finalizar o nosso prato de cogumelo. E esse é o nosso espaguete de chuchu. Bom, aqui voltou a polenta, vou botar um pouquinho mais de água quente nela.
que ela ficou cozinhando lá em cima. Acertar o ponto. É uma polenta bem grosseira, é quase uma quirera, né? Aquela que a gente dava para os pintos. E é legal de comer com essa textura, é legal de sentir essa textura, né? Vamos lá, vamos provar essa polenta, porque polenta sem sal não dá, né? Acho que eu vou precisar de um outro sal lá, um sal comum. Esperar vir o sal. Mas enquanto eu espero vir o sal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse cantinho aqui da mesa, né? Aqui eu consigo apresentar um pouco do que é nosso trabalho, que é de recuperação, que é de trabalhar com o que está nessa ação, o que está produzindo agora. Então, assim, a gente tem bastante agora na nossa horta, né? A berinjela, que é um super alimento, que a gente faz muito ela assada. Hoje, o prato principal do restaurante hoje é servido uma berinjela bem simples, assada inteira, a gente desmancha, tira a parte de dentro dela e faz como se fosse um creme bem rústico, né, de berinjela e serve junto com um cordeiro, que é fantástico. Os pimentões, né, pimentão verde, que agora dá com muita facilidade. O quiabo, né, super momento do quiabo, acho que até vou usar um pouquinho agora para a gente fazer essa receita. A pimentinha, pimenta vermelha, agora está também no auge dela. E um dos processos que a gente faz com a pimenta e com vários outros alimentos, que é bem legal, e a gente começar a incorporar isso na nossa vida, no dia a dia, principalmente quem mora no interior, né, é o fato de a fermentação. Né? Era como se fazia antigamente, antes de ter vinagre nas casas, antes de a gente produzir vinagre como a gente produz hoje, a acidez ela vinha através da fermentação. Então todas as conservas eram feitas através de fermentação. É muito legal, vale a pena. Quem quiser fazer um teste, depois me manda ou me escreve alguma coisa que a gente ensina a receita da pimenta fermentada, que é fantástica. Além disso, a gente tem aqui um pouco de araçá vermelho, né? Estamos no auge da safra do araçá vermelho. Com o araçá vermelho a gente faz uma sopa fria, além de que ele dá para fazer várias sobremesas, dá para acompanhar carnes, né? Mas a gente faz uma sopa fria, que foi talvez o melhor descoberto que a gente já fez, que é uma sopa típica espanhola, né? Que é um gazpacho, uma sopa salgada, né, fria. Então, assim, é bem interessante. A gente faz ela basicamente batendo o araçá com um pouquinho de folha de salsão, uns tomates, melado e um pouquinho de vinagre, bate tudo, coa para tirar um pouco do grosso das sementes do araçá, né, e faz um gazpacho sensacional. Aqui também tem um pouco de outra preparação que nós estamos usando, né, é a batata creme, que ela já está ralada. E eu gosto muito de desafiar as pessoas a usarem o creme, né? Vamos usar até um pouquinho agora no nosso coto de urtiga, de usar ele de uma forma diferente que não seja em conserva, né? Sempre no conserva, no vinagre vermelho, que até, né, descaracteriza um pouco o nosso próprio creme. Estamos na safra do milho, das abóboras, morangas, né? O caque. Acabou de ser o final da safra de cebola, essa época os limões estão ótimos, enfim, e assim vai, além do chuchu. Mas vamos ao que interessa. Eu vou precisar de uma outra panela, uma frigideira pequenininha pra gente fazer o coto. E a polenta tá ok, eu já vou até tirar ela um pouquinho do fogo e vou deixar aqui preparado para receber o nosso coto. Sim. Só vou finalizar antes que me esqueça. O sal. Afinal, polenta sem sal não dá para comer. Essa é uma polenta que ela leva mais ou menos uns 15... Desculpa, uns 30, 45 minutos. Então, a gente muitas vezes aqui no restaurante até gosta que ela dê uma hidratada num dia antes. Fica bem legal. Como ela tem uns pedacinhos maiores, né? Fica essa quirerinha bem hidratada, fica super legal. Bem gostosa, bom de servir, ótima de comer. E o melhor de tudo, como a gente moe esse milho, né, sempre muito próximo do uso, a gente tem um milho com um sabor muito mais intenso, como se estivesse comendo um milho verde mesmo. E que é bem diferente daquelas farinhas que às vezes já foram moídas há um ano antes, né? E o grão do milho é que nem uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de refrigerante, uma caixinha de leite,
né? Enquanto ali dentro é tudo preservado. Quando tu abre, começa um processo de oxidação. E começa a estragar, e começa várias coisas a acontecerem, né? Nem sempre é o estragar o caso, mas a oxidação acontece. Então a gente usar um milho bem fresco e moído na hora nos permite ter uma polenta com um sabor completamente diferente do que a gente estava acostumado. Muito bem, para fazer esse próximo prato, que é o nosso último prato, que é uma polenta mole de milho crioulo com um coto de urtiga. O coto aqui, na nossa região, a gente fala muito, né? Radicchio cotti e outras coisas cozidas, né? Tá muito relacionado ao fato de saltear essas folhas, essas coisas antes. Então aqui eu tenho uma folha de urtigão, eu tinha um rolo, nós não precisa. Tem? Um bolo facilita muito para a gente quebrar a estrutura dessa folha, né? E os talos dela, principalmente. Então, essa folha já foi branqueada, então normal ela está assim, né? Depois a gente passou nela com água fervendo, tira e põe no gelo, tá? E ela vai ficar desse formato aqui. Bom, esse é o nosso urtigão. Eu vou enrolar ele para poder picar com mais facilidade. E depois de branqueada, a urtiga ela perde toda a urticária dela, a pungência, né? Então fica super tranquilo para trabalhar. Como se fosse um radicchio velho. Eu vou usar também para começar a cocção um lardo do nosso porco moura, tá? É uma recuperação do porco, primeiro porco que veio para o Brasil e para as Américas, lá nas missões jesuíticas, né? Antes de qualquer outra possibilidade de criação de animais aqui, veio com os jesuítas um porco que é muito parecido com o porco ibérico, lá da Espanha, né? Então, um porco sensacional. Quem quiser também, tiver interesse em fazer a recuperação, participar desse trabalho, é muito legal. Hoje a gente tem um grupo grande fazendo isso, né? A ideia é que se crie esses animais soltos e que tenha, né, todo um relacionamento com esse porco, de uma forma que a gente consiga, né, criar um animal completamente diferente. Vocês vão ver que a cor, se vocês vissem a cor desse porco, né, ele parece de uma novilha, assim, né? Não lembra de nada um porco assim daquela cor mais rosada e tudo mais. Muito bem, eu além de tudo estou usando um quinte, né? Esse é mais uma vez um fermentado, eu gosto muito de usar os fermentados. Esse é um fermentado normalmente feito com a selga, né? Esse nosso é feito com uma alface romana, né? Que a gente tinha excedente aí na nossa produção. Então o que a gente tem excedente a gente fermenta. Eu uso ele para agregar um pouco de sabor, um pouco daquele umami, daquele, né, super saborização que a gente precisa para um alimento tão simples e para um prato tão simples como esse. Então vamos lá, eu aqueci a panela aqui, eu vou começar adicionando o lardo. O lardo para mim é a melhor gordura que tem, né, dentro do porco. Eu vou colocar o nosso urtigão, o quinte, vou botar também um pouquinho do nosso quiabo, tá incrível. Uma pimentinha. Dá uma mexida e ele está praticamente pronto já.
Feito o nosso coto de urtiga, a gente vai começar o empratamento desse prato. Eu vou finalizar com o creme. Vai dar um pouco mais de picância e aquele sabor dele que lembra um pouco o gengibre, a pimenta, a raiz forte. Um pouquinho de sal. E estamos prontos. Então, para servir a nossa polenta de milho crioulo, vou usar um prato fundo. Coto de urtiga com quinte, quiabos, pimentinha. Finalizar com o lardo do porco. E aí o legal é que o lardo, quando ele entrar em contato com o calor da polenta, ele fica praticamente transparente. Uma florzinha de sal. E posso usar um pouquinho das nossas caviares de urtiga. E bom proveito! Bom, eu vou fazer só uma reflexão final, então, um pouco sobre o que a gente fez. Deixa eu só dar uma organizada aqui primeiro. Bom, e a reflexão final, assim, que eu sempre gosto de falar, isso tudo, na verdade, sempre é o resultado de muito trabalho, né? E aqui que a gente consegue perceber, né? O meu objetivo não é que as pessoas percebam o nosso carinho, o nosso trabalho com o alimento, com o meio ambiente, com a natureza, com a recuperação de estudo, com a busca por novas técnicas. E quando eu falo de novas técnicas, são técnicas antigas que foram esquecidas, né? E que eu aprendo muito com as nonas no interior, com diversas pessoas que ainda gostam de cozinhar e que têm receitas antigas, né? E para poder transformar isso tudo e chegar no cliente e ele perceber isso aqui como um grande prato, um prato muito legal, mas vocês perceberam, todos com ingredientes muito simples, né? De uma maneira super artesanal e delicada e sem grandes interferências. O nosso objetivo é essa, né? Que as coisas venham do campo para a mesa e como eles são muito bons, né? Como são alimentos muito bem preparados e preparados lá na terra. 10 anos antes, quando as pessoas pensaram em manter aquela terra de uma maneira mais orgânica, né, tentar cuidar dela sem abusar demais dessa terra. E ali começa o processo de cocção de um bom alimento, né? Para mim, nasce lá na terra, né? Quem devia estar no holofote aqui era um produtor, né? O produtor desse chuchu, o produtor desse cogumelo, dessas saladas, desse milho, né? Dessa urtiga que seja, né? Alguém que deixou essa urtiga realmente nascer e viver, e quem diria, né, que ela podia virar um alimento. Então, eu queria deixar um recado para vocês, né? E o meu recado sempre está muito relacionado a isso, ao que a gente come. E existe uma reflexão muito simples que o Sebastião Pinheiro uma vez falou num evento que nós estávamos falando juntos sobre agroecologia, e ele queria mostrar um pouco da importância do alimento, né, na vida das pessoas. Ele usou o exemplo das abelhas, né? Qual que é a diferença entre uma abelha rainha e uma abelha operária?
né, é basicamente aquilo que ela come, né, é simplesmente a alimentação que ela teve lá na célula, lá antes de nascer, que transforma, né, duas abelhas em coisas completamente diferentes. Uma é fértil, uma é infértil, né, e assim a gente vai com diversas filosofias sobre o assunto. Eu queria deixar aqui então sim, o meu muito obrigado e espero que tenham gostado da aula, das receitas, né? Fizemos 3 receitas, uma salada de punks, né, com crótons de pão, frutas secas. A nossa segunda receita, um espaguete de chuchu salteado no azeite de alho e cogumelos. E a terceira receita, uma polenta mole de milho crioulo com coto de urtiga e lardo de porco moura. De coração, eu gostaria assim de poder estar perto de vocês, né? E obviamente quando a gente está perto e quando a gente está junto, quando eu estou vendo a cara, se vocês estão gostando, se não estão gostando, é tudo muito mais fácil. Mas sempre que eu faço esse tipo de apresentação, é muito mais, né, para a gente poder compartilhar uma filosofia de vida, uma filosofia de trabalho, né, que é essa cozinha de natureza, que é a maneira que eu mudei toda a minha vida para morar no campo, né, poder produzir aquilo que eu ia comer, não sabia que isso ia virar um restaurante, mas virou um restaurante. E eu comecei a aprender muito mais sobre ingredientes. Eu sou um grande apaixonado pelos ingredientes e espero poder, né, com essa conversa toda, ter mudado um pouquinho de vocês. Então, sim, minha missão é cumprida se eu souber que eu mudei algum hábito, pequeno hábito que seja na alimentação de vocês, na maneira de olhar para esses alimentos ou quando vocês andarem pelo mato, né, reconhecer alguma dessas plantas e disserem, pô, a gente pode comer isso. Muito obrigado e até a próxima.